E eu vou te falar, sinceramente, eu já tive situações em que eu estive em cena de possessão demoníaca de alguém e é muito diferente de uma esquizofrenia, de um problema de bipolaridade, de uma É depressão. como a gente vê em filme, muda a voz, Há tem uma várias força situações. sobre-humana. Exatamente. A gente não deve esquecer, o diabo, ele não é monótono. Então, antes de voltar a isso, Uhum. voltando a Lúcifer. Lúcifer, então, como opositor a Deus, realmente está aqui para agir contra a vontade de Deus. Isso Exatamente. é fato. É fato. Eu posso falar isso até de uma forma bélica. Bélica. Nesse exato momento está havendo um grande conflito entre o bem e o mal, e os dois lados querem você. Cara, eu não vou dormir hoje. Mas é verdade. Mas sempre? Sempre. Não há trégua. A cada ação? A cada ação. E não há trégua, e colocar-se em neutralidade já escolheu o lado do mal. Ah, é? Você não escolheu um lado, você já escolheu. Já escolheu. Caramba. Você não escolheu um lado, você já escolheu. Você tá entendendo? Você tá lá na guerra. A família que tá ali é judia. Hitler tá vindo pra matar todo mundo. É. Só de você falar, não tem nada a ver com isso, Eu não conheço ninguém aqui. você já assumiu a posição do algoz. A vizinha tá lá apanhando do marido. Entendi. Lei Maria da Penha. Você não denuncia, você já assumiu o papel do lado do cara agressor. Você é tão agressor quanto ele, porque você é omisso. E na guerra do grande conflito é esse. Está tendo um grande conflito do bem contra o mal. As pessoas ignoram, fingem que não está acontecendo, mas está. Nesse exato momento, há uma guerra do bem contra espiritual. o mal. Uma batalha. Agora, quer ver que bonitinho? Mas aí você estava falando da possessão que você... Das possessões que você... isso é só a ponta do iceberg, é o que aparece. É o que aparece, porque como eu falei, o diabo não é monótono. Esquece aquele negócio de O Exorcista do filme lá, que vira o... Ah, não é? Nem sempre. Às vezes aquilo ali ele faz até de brincadeira. Vamos colocar aqui. Como o diabo ele trabalha em várias frentes, ele não dá tiro de revólver, ele dá tiro de metralhadora. Alguns pegam. Então, por exemplo, quer ver uma forma do diabo enganar as pessoas? Um falso exorcismo. Por exemplo, se eu sou um camarada que aprendo, eu sei que há ilusionistas sérios. E há hipnólogos sérios que aprendem a arte da hipnose. Eu nunca aceitaria me submeter à hipnose. Eu não concordo com essa linha de tratamento. Mas em que pese a minha discordância da terapêutica hipnótica, eu admito que há os hipnólogos sérios. Que têm diploma de hipnologia. Você entendeu? E tem os caras que fazem pra câmera uma coisa falsa. E tem aquele picareta que ele aprende a mesma técnica do sério. Ele vai lá num altar com um óleo consagrado em Jerusalém, um óleo que ele trouxe do Monte Calvário. Aí põe na testa da pessoa, joga alguns efeitos de hipnose. Sugestão. De autossugestão, a pessoa cai ali, fica dura. Sai demônio, faz aquele teatro todo. Sim. Aquele ali foi um falso exorcismo. Mas foi satânico. Sabe por quê? O diabo aproveita essa questão porque ele sabe que algumas pessoas vão ficar com medo. Outras vão pegar aquilo ali para desdenhar tudo que é de Deus. Ele vai pegar tudo e colocar num balaio só. Então, se você falar, hoje eu vou entrevistar um cara que é crente, é mais um. Então, até nisso ele ganha. Você tá entendendo? Agora, não se deixe enganar. O conflito está acontecendo. Se eu falasse isso aqui de maneira mais bonitinha, se eu falar o seguinte, não, eu vou falar com você hoje da teoria de Kardashev. Kardashev foi um russo físico que ele teorizou que existem vários universos e que o grau de elevação desses universos é baseado nos mundos, é baseado na quantidade de energia que ele gastou do seu planeta e como ele usa. Não tem nenhuma comprovação disso, nada. Mas Kardashev era um físico russo. Ele criou a teoria de Kardashev. E tá aí. Você entendeu? E todo mundo, nossa, legal, se eu falar lá na escola da USP de física lá, eu vou falar sobre Kardashev, todo mundo vai ouvir a palestra, que interessante, tudo. Então existem graus de civilização, ele fala de civilizações interplanetárias, as mais sofisticadas e as menos. Aí todo mundo ouve com respeito. Se eu falar de hierarquia de anjos, todo mundo vai cuspir, rir e ridicularizar. E existe. E existe. E eu tenho mais evidências sobre isso do que a do Kardashev.
Então, por isso que eu falo, as pessoas têm que aprender a pensar e não simplesmente repetir mantras. Mas me fala, eu te interrompi sobre esses... você ia contar uma história Assim, de possessão. Eu me lembro uma vez, eu tive poucas experiências nesse sentido. Eu já vi umas coisas estranhas também na igreja que me assustaram. Assim. Eu tive poucas experiências dessas, mas o suficiente para eu ver que realmente poderia ter atos demoníacos. Eu lembro de um rapaz, não vou revelar o nome dele, é claro, em Belo Horizonte, que estudava comigo. Eu estava ainda no ensino médio. E um dia a gente foi estudar a Bíblia e ele incorporou. E a voz dele ficou muito modificada. E aconteciam coisas muito sinistras. Eu lembro de uma cena que ele virou e falou assim... Eu não sei o que ele falou lá, não lembro mais. Que foi uma luta com o diabo ali, porque Jesus fala que tem algumas castas que só saem com jejum e oração. Caramba. E quando ele falou assim, ele olhou para a torneira e a torneira, pá, disparou na mesma hora. Porque saindo água? Saiu água. Ele só olhou. Vamos pegar a matemática e a estatística. Qual a chance matemática do cara olhar para você, olhar para a torneira e pá, dispara? Do nada. Nessa hora? E ela não quebrou a torneira, não nessa hora. Ela só abriu. Ô, Rodrigo, se eu estivesse lá, nessa hora, mas eu só pegava o celular e corria e nunca mais voltava naquela casa ou olhava para aquela pessoa. Só isso. Claro. De medo. Eu sei, mas dá realmente um certo medo. Mas sabe... Mas o demônio tem esse poder? Tem. Tem e não tem. De alterar uma coisa física? Claro. É? Claro, por que não? Mas... Se o ser humano tem... Mas a gente não consegue fazer uma torneira espirrar água. Sim, mas na Idade Média também a gente não conseguiria fazer uma imagem sair de um aparelho para o outro sem nada. Ah, sim. Ele tem um conhecimento muito maior que... Exatamente. Ah. Você tá entendendo? Porque, na verdade, o que é um milagre? Uma das objeções que o pessoal apresenta ao milagre é justamente o fato do milagre aparentemente desafiar as leis da física. Mas, na verdade, a lei da física está constantemente sendo desafiada lei contra lei. Eu dei o exemplo da física quântica. Sim. Se eu pegar um objeto aqui e jogar para cima... Ele cai. Ele cai. Só que numa fração de segundo, enquanto ele está subindo, a lei da propulsão... Está agindo. Ela não quebrou a lei da gravidade, mas colocou em suspensão temporária. São duas leis antagônicas. Uma que está atraindo o objeto para o centro da Terra, outra que está mandando o objeto subir. Houve uma fração de segundo em que esse objeto ficou zero. Parado. Depois ele começou a descer. Quando ele começou a descer, para onde foi a lei da propulsão? Ela não foi anulada, mas ela ficou em suspensão. Aí a gravidade começou a tomar. Então, veja bem, eu tenho leis da física que uma coloca a outra em suspensão e age. Acho que o demônio, Lúcifer, Satanás, o Sete Peles, que mais? O dito cujo, o carcará sanguinolento. Parede mijada. Hã? Parede mijada. Nunca ouvi falar também essa não, viu? Já vi até cão de calçola. Cão de calçola? Isso é na Bahia. Cão de calçola é o diabo de calcinha. Caramba. Esse cara aí, ele, de certa forma, ele consegue curvar as leis ou usar conforme... Sim, ele tem conhecimento da natureza. E ele tá desde o começo aqui, ele também ele sabe tudo. Os algoritmos, ou mesmo, vamos pegar a física quântica que nós estamos descobrindo agora... Para frente de Watson, o DNA que o Watson descobriu agora, o diabo já está descobrindo lá atrás. Só que hoje o método dele é mais sofisticado, ele atualiza. Rede social. Certeza. Você está entendendo? Por que fica aparecendo aquelas minas dançando quando você abre o TikTok? É o demônio. É um monte de coisa. Ele tem meios de dominar a mente das pessoas. E outra, mesmo muita gente fala assim, eu não quero saber de religião, não, porque religião oprime. Religião... Olha, limita. Quer ver o que limita e oprime? Algoritmo de YouTube. Total. Você fica dentro de uma bolha. Aliás, um documentário que, desculpa fazer merchan aqui, mas acho que todo mundo tem que assistir, é o Dilema das Redes. Incrível, já falei várias vezes dele. É o Dilema das Redes, você tá entendendo? Quer coisa para tirar mais... Tem um livro chamado Biology, que não significa biologia. Buy, de to buy, em inglês, comprar, ology. Biology. A capa dele é amarela, muito interessante. Agora eu esqueci o nome do autor aqui. Esse livro, ele mostra as técnicas comerciais para te obrigar a comprar.
Então você acha que você gosta da Coca-Cola porque você gosta da Coca-Cola? Não, porque tem técnicas subliminares em Exatamente. filme que você sai do cinema querendo tomar uma Coca-Cola. A gente já está comprovado isso aí. Fizeram várias experiências, colocar um frame no meio de vários, Exatamente. com a Coca-Cola que Parece você teoria não da vê. conspiração. E muita gente que fala assim, não quero saber de Deus porque oprime ele. Não,